Aqui. Então, vai. Tá. Eu acho que aqui, antes de entrar, eu acho que é importante dizer de que, pela lei municipal, o conselho, ele a parte da sociedade civil, e ele é eleito pelo Fórum Nacional do Direito da Criança e Adolescente. É onde congrega as mais de 400 instituições em Porto Alegre, que muitas vezes são parcerizadas com a prefeitura ou não. Né? Então, todas as instituições que têm atendimento à criança e adolescente, ela deve ter inscrições e registros no CNDK e ela deve ter também seu registro no fórum para poder fazer essa fiscalização da sociedade civil né, também, né, do monitoramento e tudo mais, e este acompanhamento que a gente organiza pelo fórum. Essas instituições, elas são eleitas lá dentro do fórum a cada 2 anos, para poder fazer a composição do conselho. O funcionamento do conselho, então, as plenárias elas acontecem na quarta-feira à tarde. Pela manhã, aí ela é convocada para os conselheiros ali, né? Pela manhã, nós temos também as reuniões de comissões. Nós temos 3 comissões: a comissão de políticas, comissão de registro e a comissão de finanças. Tá? A comissão de registro é a instituição que pega a instituição desde a sua criação, desde o momento em que ela vai colocar um estatuto, para ver se ela está adequada, se o documento dela tem um alvará, se não tem, se ela pode atender uma criança, se ela tem adequação física. É isso que a comissão de registro analisa. A comissão de políticas, ela vai já analisar 2 âmbitos, tanto um projeto em que venha com uma proposta de captação de recursos para uma dedução de fiscal, quanto também ela vai analisar uma questão de um plano decenal para criança e adolescente, um projeto de lei de escuta protegida. Né? Então, ela vai fazer essas 2 análises. E a Comissão de Finanças, ela analisa mais a questão realmente financeira deste projeto em que a instituição fez uma proposta de captação de recursos. Então, os encontros das comissões acontecem de forma semanal. As deliberações elas acontecem sempre na plenária, né, com a maioria dos conselheiros. Apenas o titular ele tem o voto e a cada trimestre é oferecido um momento para o conselho tutelar, mas nós estamos oferecendo, na verdade, mensalmente na última quarta-feira do mês. Foi um acordo que a gente fez há muito tempo já com o Conselho Tutelar e hoje quem representa é a Márcia Gil. Né? Então, o Conselho Tutelar tem uma cadeira já para poder fazer essa representação mensalmente. Agora, em fevereiro, nós tivemos reuniões quinzenais e a Márcia, ela apresentou as 2. Né? Então, acabamos tendo nesse período ali algumas demandas e aí ela pôde participar das 2 plenárias também. Importante, assim, o que o Conselho Tutelar traz, na verdade, né, nas plenárias? Como o Conselho Tutelar, ele é um fiscalizador, ele é um propositor, né, ele é um garantidor de direito de política pública para a criança e adolescente, ele pode e deve fazer exatamente isso. Né? Não só a questão de vazio de atendimento, não só a questão de dificuldade de estruturas, mas é trazer o todo. Né? E aí, junto com o Conselho Tutelar e o Conselho de Direitos, consegue avançar, tanto para o Ministério Público, tanto para a Prefeitura, quanto para a Câmara, e a gente conseguir trabalhar de forma mais em conjunto. Aqui, alguma composição, então, da presidência, vice, a secretaria executiva, as nossas comissões também, e algumas comissões temáticas, como, por exemplo, agora nós montamos uma comissão temática para a conferência que vai acontecer agora em novembro, a nossa conferência municipal, a 13ª conferência de Porto Alegre. Vai acontecer a 12ª no estado e
antes disso, agora nos meses de maio e junho, acontecem as pré-conferências da criança e adolescente. Então, vão ser divididas nas suas regiões, né, das 17 regiões de Porto Alegre. E aí, cada região está organizando a sua pré-conferência para maio, junho, e depois acabar levando lá para nós na conferência com seus delegados em novembro. Se eu estiver indo muito rápido, por favor. Está muito bem. Eu acelero. Aqui, então, especificamente sobre o registro das instituições, né? Então, como eu falei, nós temos duas divisões, atendimento direto e indireto. Atendimento direto são serviços, programas ou projetos destinados ao atendimento propriamente à criança ou adolescente. Atendimento indireto são aquelas instituições que fazem assessoria, ou fazem campanhas, ou fazem auxílios, né? Por exemplo, vamos pegar uma instituição Parceiros Voluntários. Parceiros Voluntários, ela é uma instituição que faz assessoria. Ela não atende a criança ou adolescente de forma lá na ponta. Ela assessora instituições na sua criação, em parceiros, em várias outras questões, mas ela não atende diretamente a criança. Aqui, importante, as instituições elas podem ter ambos atendimentos. Por exemplo, nós temos o CPCA, né, lá do Frei Luciano. O Frei Luciano, ele tem tanto atendimento indireto, como campanhas, assessoria, quanto atendimento direto. Aqui nós temos alguns serviços e programas e projetos que são também tipificados ou não, né, em que tem como fazer registro e inscrição, na verdade. Tem como fazer inscrição no CMDK. Tá? Então, cada serviço na resolução 100 é a nossa resolução. Agora nós mudamos agora em início de março, isso, acho que foi agora início de março, nós publicamos uma alteração na resolução, então é a resolução 14 de 2026. É interessante, né? Isso aqui eu apresentei em fevereiro, já está atualizado. Aqui, então, também alguns serviços, né? E aqui é importante, acho, dizer uma grande diferença do CNDK com criança, né? Eu sempre digo que o que é o CNDK, que foi que eu apresentei para vocês até agora. O com criança, ele é um setor do CNDK, mas ele é vinculado à prefeitura. E ele é composto por funcionários da prefeitura, quando o quadro administrativo da prefeitura. O administrativo também do CNDK, quem que dá toda a mais coisa com a lei, é o município também do CNDK. Mesmo o conselho, ele sendo parte sociedade civil e parte governo, a prefeitura ainda é quem mantém. Tá? O CNDK, ele é o braço, vamos dizer assim, principal do Com Criança. Tá? CNDK, sem o conselho, eu digo que ele sobrevive. Tá? Peraí, deixa eu só um pouquinho tomar a minha fala. O conselho, sem o Com Criança, sobrevive. O Com Criança, sem o conselho, não sobrevive. Tá? Porque o Fundo Criança, na verdade, é onde está o recurso. Né? O CNDK, ele é o formulador da política e o formulador para onde vai aquele recurso do Fundo Criança. Então, se o conselho não tivesse nenhum recurso, ele ainda sobreviveria. Porque a política maior dele não é destinar dinheiro. A política maior dele é fazer política. Né? Então, é bem essa questão assim, que eu acho que é interessante. Tá? Então, o CNDK aqui, ele tem parte sociedade civil e parte governo. O Com Criança, ele é todo governo. O CNDK, ele define políticas e regras. O Com Criança, ele financia, libera recursos para projetos. Tá? Porque querendo ou não, o CNDK também é o financiador. Tá?
O CNDK aprova, fiscaliza e executa. Só um momento. Aí libera o recurso. Importante dizer que nenhum recurso, nada, sai sem um rito, passar pelas comissões, passar pela plenária, assinatura e resolução da presidente. Tá? Então, se não tiver este rito, não se libera recurso pelo CNDK, pelo Criança. E isso é muito importante. Né? Nós já tivemos momentos em que a conta, isso também é importante dizer, nós tivemos momentos em que a conta do recurso com criança da prefeitura era uma conta única. Tá? Pela lei federal, nós não podemos mais ter este recurso em conta única. Então, lá em 2020, mais ou menos, um pouquinho por aí, né, teve essa desvinculação e teve as contas específicas. Tá? Então, o recurso do criança está numa conta específica, que por mais que seja um dinheiro público, que esteja dentro do todo da prefeitura, ele não é um recurso que a prefeitura pode movimentar. Aqui eu já falei também o que cabe a cada comissão. Aqui na comissão de finanças, então, nós temos a resolução 150 de 2022, em que ela fala exatamente o que a instituição pode estar apresentando de projetos e o que será retido quanto instituição também. Como assim, tá? Por exemplo, assim, por exemplo, se tu for apresentar, tu tem um serviço de acolhimento institucional. As crianças em que são destituídos, né, da família, retirados nesse momento ali, e aí estão em uma instituição. A instituição apresenta um projeto para manter, ou fazer algum projeto, alguma questão específica com este público. Este serviço, pela resolução 150, é 100% repassado o recurso captado pela instituição. Então, lá na resolução 150, tu vai ver em que diz que não há... que é a palavra lá? Retenção. Retenção, obrigada. Que lá não existe retenção. Ao contrário de outros tipos de serviços, em que vai chegar a 95% de repasse, 80% de repasse, ou 85% de repasse. Tá? Isso está claro lá na resolução. Nós também trabalhamos com a questão de campanhas de conscientização, né? Criamos um calendário de campanhas de acordo com o nosso plano de trabalho. Tá? Então, agora, por exemplo, nós tivemos uma ação no Carnaval, estamos organizando também um edital para que possa ter campanhas frequentes, porque, por exemplo, o trabalho infantil, agora, depois da pandemia e depois da chuva, da enchente, né? Brotou mais ainda o trabalho infantil, né? Teve um pico enorme. Então, nós temos que pensar quanto cidade, quanto conselho de direito, quanto conselho tutelar, quanto Câmara de Vereadores, quanto cidade em todo, como que a gente vai trabalhar essas questões. E aí a gente está tentando organizar uma baita de uma campanha para esse sentido. O ano passado, nós tivemos uma campanha sobre trabalho infantil também, mas nos trilhos do trem, onde nós nos juntamos todas as cidades em que acompanham o trilho, sobre o povo, e aí vai, né? Para poder realmente trabalhar essa questão das crianças e adolescentes indo para as plataformas fazer vendas de bala, de alguma coisa lá. Então, não era simplesmente tirar aquele adolescente e jogar lá na rua. Né? Eu não quero. Não, não é isso. Tem que fazer um trabalho para poder entender por que está ali. E é este trabalho que eu acho que é interessante e a gente conseguiu fazer.
Também estamos organizando um edital, que às vezes não sai até agora, metade do ano, para qualificação dos serviços, né? Com foco na melhoria da qualidade do atendimento, da qualificação dos espaços físicos. Também fazendo um edital voltado para neurodivergência. Nós lançamos no final do ano passado, segundo semestre, na verdade, ali, nós lançamos um edital para saúde mental para atendimento para acolhimento institucional. Né? Então, o recurso já foi liberado, já está em execução, e este recurso ele é voltado para atendimento das crianças do acolhimento institucional em parceria com o Ministério Público. Então, foi uma proposta que a doutora Sinara nos trouxe, de fazer uma continuação do atendimento em que estava se tendo já na rede e que ia se esgotar esse atendimento por falta de recursos. Então, nós olhamos, vimos a necessidade que tem, né? E a gente conseguiu organizar um edital para esse público também. A ideia é, a partir desse edital, a gente conseguir ampliar para o restante da rede. Né? Porque a gente sabe o quanto que a saúde também não está dando conta, né? Então, a gente conseguir atender essa criança e adolescente, principalmente que já está na rede, eu acho que é bem mais tranquilo. Aí aqui nós vamos ter as conferências, em que eu já falei, assessoria jurídica ou não para projetos, mas assessoria também de qualificar os projetos, nós estamos organizando também dentro do conselho. Nós já temos a Larissa hoje, que já nos assessora para a construção de uns projetos para a resolução 150. Ali, você quer um tema de casa nosso, incluir recursos. Tá? E temos o CPA, tá? Em que foi aprovado agora um recurso e está sendo lançado, já foi lançado, na verdade, o edital para o Comitê de Participação de Adolescentes. Também vai ser por região, onde, se não me engano, são 10 instituições, em que vão estar se candidatando para poder enviar um educador e um adolescente para o CPA, para fazer parte desse CPA. Esse CPA ele vai fazer parte da composição do conselho e ele vai ser realmente o adolescente, a criança, adolescente, pessoalmente, né, tendo voz e vez no conselho. E muitas vezes a gente acaba tendo só o olhar de adulto, né, para o que a criança e adolescente quer. E a gente não olha o que eles querem realmente. Né? Então, a gente diz assim, não, mas é melhor para ti. Será que é melhor para ele? Né? Será que é isso que eles querem? Né? Então, a gente tem esse olhar de ter um CPA, um grupo, em que eles vão poder fazer a conversa entre eles também. Nós já temos também uma proposta, e aí já fizemos, só falta lançar um edital agora, é o OP da Juventude, que é o orçamento participativo da juventude. A gente queria tentar lançar junto no período do orçamento participativo, mas não deu tempo. O que é a ideia também? A ideia é a gente ter um recurso... Oi, Tamara, mais uma dúvida. Qual é o último dia da curricularização? Porque parece que eu vi ali que é dia 5 olhar para essa região. O que a gente gostaria do 4, que seria não neste domingo, no próximo, é isso? Aí eu tenho uma semana, senão eu tenho 3 dias para... Tá? Porque muitas vezes também, como eu reclamo, né? Às vezes a gente pensa no adulto. O que eu preciso de um posto de saúde? O que eu preciso de uma asfalto nessa rua? Né? Mas aí não tem uma quadra de esporte, não tem algo para eles. Né? Então a gente quer propor algo que eles possam gerenciar e propor também. E nada mais do que também a gente fomentar futuros e atuais líderes, né? E daí a gente acaba fomentando isso também. Então, a resolução 150, ela autoriza, então, a instituição a captar recursos para projetos ou propostas, na verdade, voltados para a infância e adolescência, tá? Todos alinhados à proposta do Estatuto da Criança e Adolescente. A instituição ela recebe uma certificação de captação para quem vai dar
por 24 meses. Os recursos captados são destinados ao financiamento desses serviços e as organizações devem apresentar, então, um plano de trabalho com a execução, fazer a proposta de prestação de contas, a proposta da execução, tudo de acordo com a Lei 3019, que é o marco regulatório. Vamos tocar para ele. Não? Não foi? Não. Tá terminando? Não. Quem não tá vendo? É. Mas, que nem eu falo rápido. Então, assim, o Conselho ele está agora revisando a Resolução 150 para que a gente possa estar adequando algumas questões em que a gente foi percebendo que a 150 era de 2022 e a gente foi percebendo que depois da 150 de 2022 teve algumas alterações em que a gente acabou fazendo e também algumas questões básicas em que a gente precisa alterar, como, por exemplo, uma coisa que eu sempre questiono as instituições e os conselheiros é de que nós possamos fazer momentos de construção, maior construção de política pública, e não simplesmente de votação para projetos de recurso público, né? Ou de recurso para as instituições. E que a gente possa estar fazendo os planos de cenários, os planos de mensagem, né? Para a gente poder focar na política realmente. E aí a ideia é a gente organizar 2 ou 3 momentos durante o ano, para que as instituições possam estar apresentando a sua proposta para fazer a captação de recursos. E não deixar aberto durante os 12 meses, como hoje é. Tá? Também adequar algumas questões de terminologia que a gente fazia antigamente, como propriamente, como eu botei ali, apresentar projetos. Não é projeto. Projeto é isso, enfim, né? Então, é apresentar uma proposta. E daí, dentro da proposta, pode ser um projeto. Né? Então, são algumas questões de compreensão também que a gente acabou melhorando muitas vezes também. Eu acho que é importante também dizer que, quanto conselho, nós estamos hoje sobre o guarda-chuva, vamos dizer assim, da Secretaria da SMIT, ali na João Pessoa. Nós estamos hoje em um espaço que não é tão adequado para nós. Nós precisamos de um espaço mais adequado. Nós solicitamos à prefeitura uma sede e está em produção, né? Como ele vai estar organizando, né? E também, muitas vezes, a grande reclamação das instituições é a demora de liberação do recurso do competência. De que, pelo prazo, hoje em dia, muitas vezes a instituição pode levar, ela capta o recurso e ela já pode solicitar o resgate. Se tiver tudo bem certo no seu plano de trabalho e tudo mais, ela demora 6 meses para liberação. Isso é muito tempo. Só que isso é se tudo estiver certo. Tem instituições muitas vezes demoram 2 anos para ser liberado o recurso. Então, isso é algo que a gente está conversando com o governo, está conversando com a Secretaria, para que a gente seja mais ágil neste processo. Lembrando que é a prefeitura, né? Que é essa parte mais direta do fundo, né? Nós temos um processo, então, de 6 meses, se tiver tudo ok, mas eu digo sempre que o parceiro, o doador que vai à instituição, ele tem um ideal de que na semana que vem ele retorne ali e aquela goteira que a instituição tinha, ou aquela proposta de oficina de capoeira, ou aquela proposta de alguma atividade diferente para as crianças, seja executada. Então, a liberação desse recurso não podemos deixar parar. Né? Então, quando também a gente ouve de que o conselho do CDK com criança tem 70 milhões na conta, é verdade? Nós estamos com quase 80 milhões hoje.
Mas desses 80 milhões, 60 milhões é das instituições, porque já está carimbado para o projeto que entrou para aquela instituição. Então, a instituição, eu sou da instituição Topogígio, lá no Morro da Cruz. Tá? Então, a instituição Topogígio, ela tem um projeto. Eu não tenho nenhum projeto hoje, porque eu não tenho carga para escrever, mas tudo bem. Tá? Mas eu tenho um projeto lá, eu fui lá e captei X valor. Está carimbado para o meu projeto. Não posso eu, quando conselho, ou prefeitura, ou qualquer outro lugar, dizer, não, Topogígio, me dá esse dinheiro aqui, vou botar lá. Não, é da Topogígio, está carimbado para aquele projeto da Topogígio. O que o conselho pode é lidar com recurso além, que a gente fala que é fundo livre. Esse valor de fundo livre, perto mais ou menos de 20 milhões, um pouquinho mais ali, que nós estamos organizando um edital. Tá? Então, nosso último edital foi em 2022, ele foi de 12 milhões, e nós estamos organizando um edital para um valor maior de 12 milhões. Tá? Então, acho que vai ser um edital muito bom, está dando de cabeça para escrever, mas acho que vai ser bem interessante para as instituições poder qualificar os seus serviços. Né? E isso também é importante, porque a maioria das instituições elas têm parcerias com SMED, FASC, SMAT, né? SMED, SMAT, Saúde, SMELD, né? A secretaria. E o recurso do CNDK com criança, ele entra nas brechas aonde muitas vezes a secretaria não cobre. Né? Então, por exemplo, eu estava agora numa reunião com a SMED. Lá na educação infantil, eu tenho necessidade de, não sei, vamos dizer assim, eu tenho necessidade de organizar uma oficina para minhas crianças de dança, de balé, de capoeira, de alguma coisa nessa linha assim. O meu recurso não é trancado para comprar isso ou adquirir isso pela SNET, mas eu não tenho dinheiro para contratar, pagar, tudo mais, e manter. Eu posso fazer um projeto para este fim e arrecadar esse recurso. Então, aí é que entra as propostas em que a gente pode estar fazendo quanto para a resolução 150 para recursos com crianças. Não sei se eu me fiz compreender, vou indo, vou voltando ali, mas eu estou aberta, gente, assim, porque vocês precisarem conversar, a gente perguntar, se tiver em dúvida, algum processo, a gente já entra aqui também. Quiser perguntar alguma coisa? Só vou pedir daí, assim, como eu falei para vocês, pessoal, até aproveitar, pessoal de casa, sim, já coloquei no chat, mas vou reforçar aqui para vocês que daí estão assistindo, às vezes a pessoa não está assistindo, não está olhando o chat, né? Então, eu coloquei ali um formulário, eu peço que vocês preencham para registrar a presença de vocês. Vocês ali vão entrar no formulário, clique, vai ter algumas perguntinhas, depois ele vai registrar a presença de vocês no curso. Rodrigo, estou vendo esse curso daí no YouTube. Não tem problema. O formulário também vai estar funcionando. Daí vai ter uma perguntinha-chave para você sobre a apresentação que vai registrar essa presença que você viu o curso. Quem tiver pergunta, manda para mim aí no chat que eu já passo para a professora. Agora, quem está aqui presente, eu vou pedir para você só o quê? E daí a gente se organize. Quem tiver alguma pergunta, levanta a mão e a gente vai indo um por um, para também não acabar não prejudicando o pessoal que está em casa. Já deu licença que o formulário. Não, quem está aqui não precisa. Então tá. Tá, perfeito, então. Aproveitar também e falar sobre uma lei, uma proposta de lei que nós estamos organizando junto com a prefeitura sobre a escuta protegida, né? Em que Porto Alegre ainda não tem essa lei municipal de escuta protegida, que tu vai ouvir a criança em uma situação de vulnerabilidade, e aí os conselheiros tutelares falam que foi melhor do que, né? E aí, nessa situação, tu não pode revitimizar a criança, né? Ou qualquer pessoa, tu tem que ter um momento, um pessoal, um setor, né? E aí, que legal que vai vir o CRAI, né? Porque não deixa de já ser, e também já está, o CRAI trabalhou junto com nós na construção dessa proposta de lei,
mas ainda nós não conseguimos tirar do papel. Né? Então, é uma lei, um problema em que nós estamos tendo quanto município. E Porto Alegre, como eu sempre digo, né? Porto Alegre sempre foi tão de vanguarda. E aí, nessa situação, nós não estamos. Então, nós precisamos, urgente, da implantação, né, desse GT, o que for chamado, para que a gente possa organizar este fluxo da escuta protegida para as crianças e adolescentes. No nosso judiciário, a gente tem um programa chamado Depoimento Sem Dano, né? Que é as crianças que sofrem uma espécie de violência, né? Ele fica numa sala televisionada, né? E lá tem uma assistente social que ela começa a interagir com a criança. E através daquela interação ali, a criança vai apontando o que aconteceu lá. Mas é um projeto nosso, gaúcho, aqui do judiciário, que dá bastante resultado. A gente fica lá na sala de audiência, junto com o juiz, o Ministério Público. Eles soltar para a criança e tu vai assistindo a profissional trabalhar, é impressionante. Ela vai interagindo com a criança lá e a criança vai dizer o que aconteceu. Sim. Eu não sei se é alguma coisa nesse sentido. Nesse sentido. Aí, no caso, a grande ideia da lei é de que não precise em cada momento, eu falo criança, mas eu não criança, adolescente, jovem, né? Ele tem que relatar novamente. A ideia é ter um fluxo municipal, e aí tem a lei federal também, que traz várias questões sobre isso. E aí a ideia é ter um fluxo. Aonde é que vai ser? Vai ser lá no tal setor. Aí vai ser supervisionado, vai ser fiscalizado, vai ser televisionado, vai ser qual é o profissional, como é que vai ser feito. Né? Então, a escola entende que é aquela... vi uma questão de abuso, uma questão de negligência que gritou os olhos. O que a escola faz? Para onde a escola encaminha? Então, assim, é um fluxo real para que essa criança não precise ir em vários locais, ou não precise falar para várias pessoas. Né? Acho que este é o maior questão da lei. Não só isso, Carol, eu fui, acho que foi terça-feira, segunda-feira, eu fui no cartório pegar um documento, né? Lá tinha uma carteira de violência sexual contra a criança, né? E ali naquela cartilha relatava a pessoa que identificou um problema, né, numa criança e ela não sabia para onde dimensionar aquele problema. Os outros não queriam se envolver naquilo ali. Tá? E era uma criança que tinha uma condição socioeconômica muito delicada, né? Via num local que não tinha esgoto, não tinha água, uma casa de 2,5 por 2,5, né? Onde convivia ali mãe, padrasto e a criança. E era uma criança até muito, pela história, a criança muito bem aplicada à escola, né? E daí se notou que ela começou a regredir, a ser agressiva, né? Todo aquele perfil a criança que sofre algum tipo de abuso. Né? E aí também tem a lei, que aí é a lei do Henri Borel, né? Em que tem se tu também, quanto professor ou qualquer profissional, qualquer pessoa, né? Independente até se é profissional que atua ou não, ele é responsável por fazer a denúncia. Mas aí, muitas vezes, essa semana passada, não, essa semana eu recebi a denúncia de um condomínio sobre trabalho infantil, não é nem sobre questão de abuso sexual. E aí, eles assim, olha como é delicada a questão. O que é a criança? A criança, cada vez que um carro passava, ele parava o carro e pedia dinheiro. É a entrada de um condomínio. Incomoda aquele condomínio. E ele denunciou. Mas aí ele denunciou para o Conselho Municipal de Direito para Adolescente. É este o curso. Tá? É isso que eu digo assim. A sociedade ele tem que ter noção de qual é o fluxo de uma denúncia de um trabalho infantil. Qual é o fluxo
de uma denúncia de exploração sexual? Qual é o problema? Isso tem que ser divulgado. Aí entra lá nas campanhas em que eu falei, porque isso tem que ser divulgado. Eu sou nova nos cabelos, mas eu tenho uma certa experiência de campanha e de trabalho na rede. Então, lá em 90, por ali, nós tivemos várias campanhas em Porto Alegre, como Não Dê Esmola, Vai à Escola, né? O trabalho infantil, a mãozinha do trabalho infantil, várias campanhas em que deram muito certo em Porto Alegre e diminuíram muito tudo isso. A mendicância infantil, com as campanhas que foram feitas do Sinal Verde, deram um resultado fantástico. Exato, sabe? E isso é nada mais do que espalhar para a sociedade o direito real da criança, né? E isso eu digo assim, ó, o ECA estava fazendo 35 anos, e aí há 35 anos a gente tinha que dizer criança e adolescente é prioridade. Criança e adolescente continua, né? Tu tem que bater no peito e dizer. É cansativo, muitas vezes, fazer essa briga diária. O próprio ECA só foi, o Collor só assinou porque foi denunciado na luta. Só foi denunciado fora do Brasil como sanção. O Brasil nem ser sancionado em embargos, ele se obrigou a assinar. Senão não estava até hoje. Verdade. Felizmente. Verdade. E aí, muitas vezes, a gente... Não, diariamente, a gente ouve a mídia e tudo que é lugar falando da questão de violência contra a criança, né? Eu não sei dizer exatamente o índice, mas é a cada minuto X, né? Chega a ser gritante a quantidade de abuso, de vulnerabilidade e tudo mais que a criança faz. E aí os conselheiros tutelares, aí, que eu sou muito defensora, podem dizer totalmente sobre isso. A quantidade de casos horrorosos e gritantes que fazem. E, importante também, não é de acordo com a situação financeira, porque em todas as camadas sociais. Justamente, eu estudei no IPA, né? A professora Vanessa Kelly Gonçalves, que hoje está na coordenação da URGS lá. Ela dá uma pesquisa justamente nessa questão de abuso. E aí as camadas de médio, altas, eles escondem para o sobrenome não sair da mídia. Então era uma coisa que esse trabalho teve muita dificuldade em buscar esses dados por caso. O pessoal não entende isso. Exato. Então tem todas as classes. O trabalho infantil também, porque a gente acaba romantizando o trabalho da criança que tem acesso à internet, faz o blog para vender coisas. Exatamente. Inclusive agora, exatamente, as influências, né? E aí hoje tu vê divulgação de cursos abertamente nas redes sociais, que seu filho, a partir dos 12, 13, 10 anos já é programador. Muito para programador a partir dos 10 anos de idade. Aí tem módulos, sabe, de 10 a 12, 12 a 14, 14 a 16, sabe? Para que ele já consiga ganhar seu dinheiro. Aí vem a questão, né? O que está na sinaleira não tem recurso para comprar um celular para ter um curso de programador. Mas daí o filho que tem um pouco mais, daí não é exploração de trabalho infantil. Não, aquele da sinaleira é trabalho infantil. É. O que está sendo explorado para gerar recurso do blog não é. Tem um nome, monetização, eles são monetizados, não é pago. Pois é, seletividade do que é trabalho define muito trabalho. A depender da faixa de camada que você falou. O cara daí, a criança vai lá com 12 anos, está programando, esse dinheiro tem para algum lugar. Sim. E não é para ela. Sim, mas ainda vou adiante, porque se a mãe vende panos de prato na sinaleira e leva o bebê junto, é trabalho infantil. Mas se a mãe é blogueira e dá o passo a passo do dia a dia do filho dela e fica fazendo toda a divulgação de produtos, utilizando aquele bebê, as fotos, a exposição, que ele também está exposto a risco ali, né? Só que é um risco que a gente não consegue palpar, mensuramente. Aí a criança não está em risco. E aí, então, tudo isso é uma coisa que fica para reflexão. Tem isso. Mas eu acho que existe lei para isso. E nem a gente vê muito na questão da pessoa que é cantora, que é artista de novela. Isso aí tem o Ministério Público bate em cima, né? A pessoa ela tem que ter um período para trabalhar, para estudar, e aquele dinheiro que ela recebe tem que estar numa conta e tem que ser comprovado como é que vai gastar.
Eu acho que é outra dimensão. Eu acho que conforme foi surgindo os casos de exploração, né, de trabalho infantil nessa linha, foi se colocando leis sobre essas questões assim, né? Vamos pegar a própria questão de como é que é o nome? Comercial para criança e adolescente, por exemplo, né? Tu não vê, antigamente tu via as bonecas, não sei o quê, não sei o quê. Era praticamente tomada televisão por comerciais para criança, né? Hoje em dia tu não vê comercial para criança, tu vê de pet, né? Mas não vai ver de boneca, isso, bicicleta, aquilo, não vai ver essas questões. Porque isso já tem uma regulamentação sobre isso. Mas eu acho que ainda, principalmente em questões de blogueira, de internet, talvez agora com a ECA digital venha algumas questões mais para este lado. Mas mesmo assim, eu acho que ainda tem um campo gigantesco em que a gente vai descobrindo com a questão de mídia, né? Aí, por exemplo, na regulamentação de uma criança que é atriz, ator, já tem regulamentação, tem que ter X horas de estudo no universo, não sei o quê, aí tudo mais ali. Fora isso, em casa tu não sabe, né? Fazendo edição de vídeo. Importante. Só uma questão de ordem, pessoal. Tem pessoa aqui do vídeo está me demandando, tá? E daí eles estão pedindo só para quem for fazer pergunta, fazer mais alto. Tem que ser tipo que nem o tom que eu estou usando agora, que a captação ela é frontal, né? Então vocês estão atrás, daí fica bem limitado. Aí tem umas baixas. Aí estava tendo mais bate-papo também. Um colega que ele mencionou que agora com a assinatura do ECA Digital, ele também engloba esses temas de divulgação de imagem, mesmo no que tange aos pais dele. Então, no ECA Digital, eu já tenho colaborando aqui lá da casa dele, que daí não tem o nome, né, para poder dar o crédito, mas está colaborando. Não, sim, tem toda uma regulamentação sobre o direito de imagem, tanto para as escolas quanto para os pais, até para as famílias, né, os pais ali. Mas eu acho que ainda, são o meio digital, ele a cada dia, literalmente, está se inventando, se reinventando. Então, a gente ainda vai ver daqui a pouco, como o próprio ECA, né? Quando foi há 35 anos, praticamente 36, foi divulgado, foi colocado o ECA assinado e tudo mais, não tinha se pensado que ia precisar de um ECA digital, né? Então, agora temos um ECA e um ECA digital, um casando com o outro para poder dar proteção para essa criança. Acho que é mais um caminho assim. O que mais, gente? Só naquela linha que a gente estava falando, tu viu que agora tem umas crianças que estão de tanto interagir, isso um pouco menor, né? Tanto interagir com o touch, com o celular, está tendo problemas psicológicos. Eu também tenho que ver até a data de corte, né? Agora também muitas plataformas e redes sociais também já está se exigindo que faça uma leitura facial, digitaliza o documento junto. Até do responsável. Ou tendo responsável justamente por causa dessa questão da psique da criança. É uma coisa nova que a gente tem que ver, que está surgindo agora, que ninguém sabe. A gente sabe que tem países, né, em que também não permite o uso do celular, totalmente vedado o uso do celular por criança até X idade, né, ou até adolescência, alguma coisa assim, exatamente por causa do desenvolvimento da criança ser mais fora de mídia, fora de testes virtuais, né. E eu particularmente, eu trabalho com educação infantil e eu vejo hoje em dia a criança quando ela tem até, ouso dizer, uma abstinência de tela, né? Porque quando eu falo muito para as professoras em que eu trabalho, então, assim, deixa a tela, a televisão, para quando a criança for para casa. Aqui, vamos brincar, vamos cantar, vamos fazer outras coisas, né?
Porque não adianta tu ter uma escola de educação infantil e ter tela ali para ele. Não é essa a proposta. Né? Então, deixa a criança brincar, ser criança realmente ali. Né? E eu acho que a gente nota muito quando tem a tela ali, principalmente com crianças atípicas. Crianças atípicas em que tu percebe que a família muitas vezes libera o celular, a criança se acalma, sabe? Aí eu disse, meu Deus, essa criança precisa sair desse celular. E aí a gente começar a fazer outras interações com essa criança para poder realmente estimular, né? Resgatar e incentivar essa criança aos seus potenciais cada vez mais. O celular acaba sendo uma liberação de dopamina, né? Não acaba dando aquela sensação de saciedade, só que o problema é que é um ciclo que tu tem que continuar alimentando, e daí tu não direciona para outras questões que daí vão realmente permitir essa evolução da criança. Eu tenho, meu filho hoje ele é adulto, né? Eu entendo bem que muitas vezes os pais precisam também dos seus 5 minutos, né? Vou pensar o que eu vou fazer, se eu vou fazer comida, se eu vou lavar, o que eu vou fazer primeiro. Mas hoje em dia o celular, na minha opinião, às vezes ele é que nem um bico de algum tempo atrás. Era um momento de um pouquinho, tá? Então, aí não pode isso ser um momento de teu descanso. Mas tem que ser um momento. O celular pode ser usado, o bico pode ser usado, tudo pode ser usado. Porque a criação de um filho não vem com nenhuma receita. Né? Mas eu acho que tudo tem que ser usado num limite. Hoje em dia, as crianças nascem, se bobear, já dá o celular, ela já entrou no YouTube. Né? E aí é mais fácil, às vezes, eles mexerem no YouTube, numa coisa, um aninho, dois, tu reconhece o YouTube. Tá? E tu tá lá catando o YouTube aí. Né? Então, acho que tudo que é demais é um problema. E aí, hoje em dia, eu acho que o acesso tem sido demais. E isso é ruim para a criança, né? Para o desenvolvimento da criança. O que mais, gente? Perguntas? Eu já viro aqui o celular também, professor. Vai ficar famosa, vamos lá. Acho que o nosso papo foi muito gostoso, né? Agradeço de antemão. Quando fui procurado pela Câmara, a gente disse assim, que bom que a gente está podendo ter essa parceria, voltando a ter essa parceria, porque o Conselho e a Câmara, com a Prefeitura, com a ACP, eles têm um papel fundamental na formação e na divulgação, principalmente, da questão de proteção de crianças e adolescentes, mas também tem a função de formação para os conselheiros tutelares. Tá? E a gente precisa estar cada vez mais fazendo essas formações. Além de período quase de eleição. Né? Então, como disse o vereador, já está prestes a eleição, é o ano que vem a eleição. Né? E a gente precisa atualizar sempre o Conselheiro Tutelar, atualizar sempre a sociedade, né? E trazer cada vez mais a questão do ECA, tanto digital ou não digital, trazer essa questão da proteção. Se há algo que a gente tem que reforçar, bater eternamente, que a criança ela é a prioridade, então que a gente faça como defensores que somos, né? E dizer sempre, que a criança é uma prioridade. Né? E aí, que bom que vocês estão aqui, que bom que estão ali também, para que a gente possa estar fazendo sempre essa defesa. E eu acho que é isso aí para a gente poder trabalhar juntos sempre. Tá? Estou sempre à disposição de vocês, né? A gente possa construir e trabalhar juntos. Muito obrigada. Nossa, agradecemos. Então, em nome da escola e do presidente da escola, né, Márcio Binzeli, eu quero agradecer realmente a presença de vocês aqui hoje, dizer que é muito importante para nós essa parceria com a Carol representando o PNDCA, a presença de vocês aqui que mostra que a gente está trazendo um assunto que é importante para a sociedade. Porque não adianta para a escola hoje
a gente trabalhar só com a ideia de capacitação de servidores. A gente quer justamente ir além. A gente quer atingir a sociedade, a gente quer atingir a comunidade, a gente quer levar a cidadania, pautas importantes. Por quê? Porque a Câmara não é um fim em si mesmo. A Câmara serve à sociedade de Porto Alegre. Então, a gente tem que trazer essas pautas aí que são importantes também para vocês que são a sociedade como um todo. Então, muito obrigado por estarem aqui, porque o tempo de vocês é muito valioso. Vocês estão dedicando ele para estar aqui, se capacitando, para ficarem melhores nas suas atuações junto aí às crianças e adolescentes ou junto às suas áreas, alguém que não é dessa área específica. Yasmin, pode me alcançar. Então, prof, é singelo, mas é de coração, tá? Não é a Comeg da Câmara, tá? Que você leve a gente onde você for, tá? E seja, estamos aí de portas abertas, como vocês todos sabem, né? Mas aí nunca é demais reforçar. Terças e quintas, ao longo do próximo mês e uma parte de maio, estaremos aí com esse curso, essa capacitação. E ali, dia 13 de maio, se não me engano, agora no calendário aqui, daí o encerramento tem que estar convidado ali. Se não tiver convite nos próximos dias, mas no encerramento tem, e daí a gente vai ter um coquetelzinho, alguma coisa. Fica aí um convite para vir não presencial também. Então, tá aí, gente, muito obrigado, pessoal de casa. Nos vemos na próxima. Obrigada.